meus queridos estudantes do programa Mais Aprendizagem. Tudo bem com vocês? Que bom! Vamos estudar um pouquinho então? Vamos lá? Os objetivos da nossa aula de hoje são ler textos informativos sobre animes. Você gosta de anime? Localizar informações explícitas no texto, aquelas informações que aparecem, são muito visíveis, e inferir informações implícitas no texto, aquelas informações que vão exigir conhecimento nosso, um conhecimento prévio, para que a gente possa compreender o que está sendo colocado para nós. Vamos lá? Olha só, no objetivo eu já falava que era anime. Você sabe o que é anime? Claro que você sabe, né? Você já viu um monte, assistiu muitos, gosta. Então, nós vamos falar disso hoje. O termo anime significa em japonês animação. E nesse país, ele é utilizado para fazer referência a qualquer animação, ou seja, desenho que exista. Ou seja, no Japão, qualquer desenho que exista, vão chamar de anime. Agora, no Brasil, o termo é usado apenas às animações que são de fato japonesas. Logo, anime é o termo que se refere a uma das mais populares produções japonesas. Você viu que há uma pequena diferença entre o anime no Japão, lá onde ele foi criado, e anime no Brasil? Lá é todo e qualquer desenho que possua animação. Aqui no Brasil são só as criações japonesas, né? Atividade 1, agora é a tua vez. O que é anime? Se por acaso, no meu conceito que eu passei aqui, faltou informação e você quer acrescentar na sua resposta, pode fazer, eu te espero. Respondeu? Vamos conferir então como é que ficou? No Japão, anime significa qualquer animação que exista. Já no Brasil, significa uma das mais populares produções japonesas. Se você colocou mais alguma informação na sua resposta que complemente essa, tá perfeito, tá? Olha que coisa interessante. O primeiro anime que se tem registro foi criado no Japão no ano de 1907 e narrava a história de um jovem marinheiro. Olha que o primeiro anime tem mais de 100 anos, né? Mais de 110 anos já. E se você quiser pesquisar um pouquinho mais, olha o endereço eletrônico aqui e pesquise mais sobre esse primeiro anime que se tem notícias.
Uma outra curiosidade sobre esse tipo de animação é que, de um modo geral, os animes são inspirados no que é chamado de mangá. Você sabe que gênero textual é esse, o mangá? O que são os mangás? Que nada mais são do que quadrinhos, histórias em quadrinhos feitos em estilo japonês, tá certo? Atividade 2 para você. Os animes buscaram sua inspiração nos mangás. O que é mangá? Leia as alternativas, marque e eu já volto para nós conferirmos. Respondeu? Tava fácil, né? Ah, professora, nós já falamos que mangá são histórias em quadrinhos feitas ao estilo japonês. Acertou, perfeito, marca o xizinho lá, tá? Aqui no Brasil e em todo o mundo, uma série de animes já se tornaram extremamente famosos, como os clássicos Dragon Ball, Naruto, One Piece, Pokémon, Beyblade e Yu-Gi-Oh! Olha só quantos, você conhece todos eles? Eu sabia, você conhece muito mais do que esses que a professora citou, né? Olha aí o Dragon Ball. Olha o Naruto. One Piece. Pokémon. Yu-Gi-Oh! Olha isso. São alguns só, né? E você sabe o que é otaku? Conhece? Já ouviu falar? Pois é. O termo otaku é usado no Japão para se referir a todos aqueles que são muito fãs de algo. Otaku. Então, quando a pessoa é muito fã, é denominada otaku. E aí, professora, para os homens e as mulheres, todos recebem o mesmo nome? Vamos ver? O que é otaku, então? O termo otaku é usado no Japão para se referir a todos aqueles que são muito fãs de algo. Mas, apesar desse contexto geral, ele é usado principalmente para descrever quem é um verdadeiro apaixonado por animes ou mangás. O termo também se refere a um grupo social, um estilo. Pessoas que se consideram como otakus no Japão compartilham não só o seu amor pelos animes, mas também estilos de roupas, cabelos e até mesmo gírias que são inspiradas nessas animações.
Ou seja, esse grupo, né, que é denominado otaku, ele é um grupo realmente muito fã. Inclusive, eles combinam cabelos, roupas, as gírias. Olha só, um grupo grande, né? Um hábito muito comum entre esse grupo social é o ato de se caracterizar com um determinado personagem fictício. O termo utilizado para essa caracterização é o cosplay. Portanto, o que é cosplay? Cosplay é quando a pessoa gosta tanto de um personagem que acaba imitando esse personagem, né? Na forma de se vestir, é claro, no comportamento, mas naquele momento em que ela está representando. Então, repetindo aqui, o que é o cosplay? É um ato de se caracterizar, vestir, né, cabelo, roupas, como um determinado personagem fictício da imaginação, né, desse aí. O termo utilizado para essa caracterização é cosplay. Anota aí. Atividade 3, portanto, tá aqui o texto que você vai ler, que é um excerto do que eu acabei de falar, e você só explicar para mim, então, o que é cosplay, com as suas palavras, tá? Não é para você copiar o texto de cima e embaixo, você vai com as suas palavras agora responder essa questão. E eu te espero e já voltamos. Respondeu? Isso mesmo, olha, importante é o seguinte, a gente lembrar, língua portuguesa não quer saber de respostas, sim e não. Língua portuguesa não é como matemática, que é uma resposta exata. Língua portuguesa, nós temos que organizar o nosso pensamento por meio de palavras que o nosso interlocutor compreenda.
Ah, professora, mas é no meu caderno, eu não vou nem, ninguém vai ler. Não, mas você está aprendendo, você está se desenvolvendo, daqui a pouco você vai precisar sim colocar alguma coisa para que o outro entenda. Já nas avaliações, por exemplo, você vai ter que fazer isso, acompanhamento da sua professora, e a sua professora tem que entender certinho o que você lê. Escreveu. Vamos lá então? O que é cosplay? Cosplay é o ato de se caracterizar como um determinado personagem fictício. Não esqueçam, fictício da imaginação, tá? E coloca mais essa palavra no seu vocabulário e utiliza nos seus textos. Uma curiosidade interessante é que o termo otaku é utilizado apenas para designar pessoas do sexo masculino. Lembra há pouco na aula que eu perguntei se otaku se referia para homens e mulheres? Tá aqui a resposta. Otaku é só para as pessoas do sexo masculino, os fãs do sexo masculino. Mulheres que são muito fãs de animes e mangás são denominadas otome, que em japonês significa literalmente donzela ou senhorita. Atividade 4 para você agora, tá? Vamos lá? Eu vou te ajudar aqui. Coloque V para a afirmação verdadeira e F para a falsa sobre a cultura japonesa de animes. Vamos lá? Presta bastante atenção. Os fãs de animes do sexo masculino são chamados de otaku. Verdadeiro ou falso? As fãs de animes do sexo feminino são chamadas de otome. Verdadeiro ou falso? Cosplay não tem relação com anime. Verdadeiro ou falso? Mangás influenciaram o anime. Verdadeiro ou falso? Leia novamente, responda e já volto para a gente conferir.
Respondeu? Que bom, estava fácil, né? Porque a professora foi lendo, as coisas ficam mais fáceis. O que é importante quando a professora lê? Ah, a professora leu, então eu não preciso ler, só vou ouvir. Não, a professora não lê para você ouvir, tá? Você é um aluno que está participando. Então, a professora lê para te ajudar a interpretar. Você tem que acompanhar a leitura junto com a professora. Sempre assim. E lá dentro da sala de aula, quando o seu colega estiver lendo o texto, aproveita e faz a sequência da leitura também. Quando você faz isso, você avalia o seu desempenho na leitura. Ah, professora, é porque eu leio mal, daí eu já desanimo, daí eu já largo. Pois é. Você não pode desanimar, porque você é um estudante, né? Você é um acadêmico, você está nesse nível de aprender, todos estamos todos os dias, né? Por isso que você não pode desanimar. E se você lê muito bem, né? Ah, eu já sei ler, professora, eu leio tudo, aí a outra pessoa fica demorando para ler lá na sala, eu não aguento. Não pode, tem que acompanhar a leitura do colega, fortalecer o colega, diz, vai lá que nós estamos aqui para te ajudar, vamos enfrentar isso juntos. Porque se nós não lermos, nós não interpretamos. Se não interpretamos, só vamos querer ficar copiando resposta dos outros, porque a gente não consegue achar resposta para nada. O segredo está dentro do texto, né? Vamos conferir então? Olha só. Coloque V para afirmação verdadeira e F para falsa sobre a cultura japonesa dos animes. Professora, por que anime está com letra maiúscula? Você errou, professora? Não, anime está com letra maiúscula, porque é o nome, né, daquele estilo, né, de cultura. Bom, os fãs de animes do sexo masculino são chamados de otaku? Verdadeiro, é isso mesmo, a gente vê isso no texto. As fãs de animes do sexo feminino são chamadas de otome? Verdadeiro, né? A gente sabe que otome são as meninas que são fãs e otaku são os meninos que são fãs, né? Cosplay não tem relação com anime. Claro que tem total relação com anime. As pessoas se vestem, né, se caracterizam a partir dos personagens do anime. E a última, o anime foi inspirado nos mangás? Claro que sim, né? A gente falou isso, o anime, os mangás são histórias em quadrinhos. E elas deram origem, portanto, ao anime, que é essa animação japonesa, né? Que lá significa toda e qualquer animação, mas que aqui no Brasil nós chamamos de anime só essa criação japonesa mesmo, que é o anime, né? Então, pessoal, anotou tudo isso? Ótimo! Olha só, pessoal, então hoje nós lemos textos informativos sobre os animes. Eu queria saber, você já conhecia? Você não conhecia, nunca viu, nunca assistiu? Não tem problema nenhum, né? É comum, né, para a geração que gosta desse tipo de cultura, mas se você não viu, porque lá na sua casa não pega a TV direito, porque lá na sua casa você não está disponível nesse horário que passa a programação, não tem problema nenhum, você está conhecendo agora. E sabendo também esse monte de curiosidades, né? Nós vimos que são produções, os animes são produções da cultura japonesa que alcançaram um grande sucesso no Brasil. Isso é verdade. Vimos também que a nomenclatura diferente para as fãs do sexo feminino e os do sexo masculino. Então, veja bem. Ah, professora, que palavra estranha essa nomenclatura. Nomenclatura é a mesma coisa que nome, né? Como nós vamos chamar essa pessoa, ou esse objeto, ou essa situação, ou esse sentimento, tá certo, pessoal? Então, nós sabemos agora, portanto, que os do sexo feminino são chamadas, as do sexo feminino são chamadas de otome, e os do sexo masculino, os fãs do sexo masculino, dessa cultura japonesa chamada anime, são chamados de otaku, ok, pessoal? Nossa aulinha chegou ao final. Um beijo da prof, até a próxima.